Olá, meu nome é Abner Leonel e eu sou atualmente professor temporário no Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Hoje nós vamos fazer uma aula de revisão de vetores e essa aula ela é direcionada a alunos do curso de Física 1. Então nós estaremos focados nos conceitos mais simples do ponto de vista matemático em nossa definição da grandeza vetorial. Portanto, essa aula ela é indicada principalmente para os alunos dos cursos de Física, de Matemática, Química e de todas as engenharias. Vamos lá. Então, o que seriam as grandezas vetoriais? Né? As grandezas vetoriais elas são caracterizadas por possuírem uma magnitude, que é o seu tamanho, um valor numérico que representa o seu tamanho, por ter uma direção e um sentido em um determinado espaço que é definido por nós. A gente precisa definir esse espaço onde o nosso vetor vai estar atuando. Pela descrição acima, a gente entende que um vetor ele nada mais indica do que um deslocamento no espaço, nesse espaço que a gente define, né, para uma determinada direção e um sentido. Né. Contudo, nem todas as grandezas que possuem uma magnitude, uma direção e um sentido podem ser chamadas de vetores. Para que uma grandeza seja de fato um vetor, ela deve obedecer certas propriedades. E ao longo dessa aula a gente vai ver a principal delas. Bem, como que a gente representa então um vetor nesse espaço? Ou seja, como que a gente faz a representação gráfica desse vetor? Um vetor ele é representado geralmente de duas maneiras, né? Em negrito, que é mais usual em textos digitais, nos livros, né, por exemplo, e com uma seta acima de sua nomenclatura. Como, por exemplo, aqui eu defini um vetor A, né, e ela tem essa seta aqui acima. É muito importante que a gente coloque o vetor na sua devida notação, represente um vetor com a notação clara, para não confundir o vetor, por exemplo, com a grandeza escalar, né, que não tem a seta, essa indicação da seta acima. No caso, para os alunos, eu indico mais usar a notação com a seta, porque ao longo dos cursos vocês vão escrever os vetores no papel, manualmente, e fica muito difícil de escrever no papel uma letra em negrito. Então deixem para usar a notação em negrito quando for digitar um texto, por exemplo, no seu computador, fazer um texto digital, etc. É idêntico, eu escrever isso como isso, é idêntico. Tá? Então agora vamos, de fato, mostrar como que fica o vetor no espaço. Para isso eu vou definir a maneira mais simples, que é um espaço bidimensional. Aqui no caso eu escolhi o sistema OXY, tá? Então O aqui é a origem desse meu sistema, e aí eu tenho as direções OX e as direções OY. Né? Se fosse num espaço unidimensional, ficaria sem sentido eu definir um vetor no espaço unidimensional, porque eu só teria uma direção, então esse vetor não precisaria definir direção para ele, né? Então só faz sentido mesmo definir o vetor quando a gente fala de um espaço bidimensional para cima, né? No caso, o que é mais realista aqui para a gente é o espaço bidimensional e o tridimensional. É o que a gente mais vai utilizar ao longo do curso de Física 1, que trata da mecânica. Pois bem, então, definindo aqui um vetor genérico A, o mesmo que eu usei aqui no início, a gente representa o vetor por uma seta. E essa seta é que dá a direção e sentido desse vetor. E o tamanho dessa seta é a magnitude do vetor. Então aqui nós temos um vetor genérico A. Ok? Então assim a gente representa um vetor. Bem, uma grandeza vetorial ela deve obedecer à comutatividade na operação de soma. O que é a comutatividade na soma? Se a gente tem dois vetores, por exemplo, um vetor R1 e um vetor R2, a soma do vetor R1 mais R2 ela tem que ser igual à soma do vetor R2 mais o vetor R1.
Então vamos pegar, por exemplo, um vetor R1 aqui, genérico aqui no meu sistema OXY, e um vetor R2, também no meu sistema OXY. E vamos fazer primeiro a operação R2 mais R1, tudo bem? Como que a gente faz a operação R2 mais R1? A gente deve, na sequência, colocar o vetor R2 e após o vetor R2, o vetor R1. Então, a partir do fim do vetor R2, vem o vetor R1. Né? Então, a gente tem a sequência R2, R1. Então, nós temos, se a gente quer fazer essa soma, a gente tem que fazer R2 mais R1. Essa soma vai resultar nesse seguinte vetor aqui, que é um vetor que parte lá do início do vetor R2 e vai até o fim do vetor que está nessa sequência da soma, que no caso é o fim do vetor R1. Então, esse vetor representado aqui na cor vermelha é o vetor R2 mais R1. Para a gente fazer a soma do vetor R1 mais o R2, a gente segue essa mesma lógica. Só que nós vamos ter na sequência primeiro o vetor R1 e a gente vai deslocar o vetor R2 para cá, para o fim do vetor R1. Né? Ele ficando exatamente na sequência após o vetor R1. Então, nós temos primeiro o vetor R1, depois o vetor R2. Se a gente fizer a soma de R1 mais R2, a gente obtém esse vetor aqui, que parte do início do vetor R1 e vai até o último vetor dessa soma, que é o vetor R2. E aí nós temos o vetor R1 mais R2. Você já deve estar anotando aqui por essa operação que o vetor R1 mais R2 ele é o mesmo daquele vetor R2 mais R1. Mas vamos deixar isso bem claro. Bem, voltando os vetores aqui para suas posições iniciais, nós podemos pegar uma projeção do vetor R1 e colocar aqui na sequência do vetor R2. Assim nós temos o vetor R2, o vetor R1 e podemos fazer a soma do vetor R2 mais o R1. Podemos fazer o mesmo com o vetor R1, pegando uma projeção do vetor R2 e colocando aqui na sequência do vetor R1. Bem, perceba que com isso a gente forma uma figura geométrica que é o paralelogramo, onde a diagonal desse paralelogramo nada mais é do que a soma do vetor R1 mais o vetor R2 e também é igual à soma do vetor R2 mais o vetor R1. Então aqui nós temos esse vetor, que é o R1 mais R2, ele é igual ao R2 mais R1. E assim a gente prova a comutatividade entre os vetores, na soma, né? Bem, e na soma de 3 ou mais vetores? Na soma de 3 ou mais vetores, a figura geométrica ela não tem como ser um paralelogramo, certo? O paralelogramo mostrado no slide anterior só funciona para a soma de 2 vetores. Então, mas a soma de 3 vetores, ela segue a mesma lógica da soma de 2 vetores, no fim das contas. Eu tenho aqui, por exemplo, um vetor R1, e vamos colocar um vetor R2, e aí vamos colocar um vetor R3. O vetor R1 mais R2 mais R3 nada mais é do que o vetor que parte do início do vetor R1 e vai até o último vetor dessa soma, que é o vetor R3. Né? Então, nós temos o vetor R1 mais R2 mais R3. Se eu colocar mais um vetor aqui, R4, o vetor R1 mais R2 mais R3 mais R4 vai ser o vetor que parte do início do vetor R1 e vai até o final do último vetor dessa soma, que é o R4. E aí nós temos esse vetor aqui, que é o R1 mais R2 mais R3 mais R4. Ok, então nós aprendemos como fazer soma de vetores. Agora vamos ver como fazer a subtração de vetores. Então, para isso, vamos pegar novamente dois vetores aqui no nosso espaço, o vetor R1 e o vetor R2. E vamos fazer a operação R1 menos R2. Não se esqueçam de colocar sempre a seta para indicar que nós estamos trabalhando com vetores, ok? Então aí eu pergunto, quem que é o vetor
menos R2, né? O vetor menos R2 ele é completamente oposto ao vetor R2. O vetor menos R2 é completamente oposto ao vetor R2. Então, o que é completamente oposto ao vetor R2? É esse vetor aqui, que é o meu vetor menos R2. Se eu quero fazer a operação de R1 menos R2, eu tenho que seguir a mesma lógica da soma de vetores. Então, na verdade, o que eu vou fazer é uma soma do vetor R1 com o meu vetor menos R2. Então, partindo da mesma lógica que a gente aprendeu na soma de vetores, eu desloco o meu vetor aqui para após seguir na sequência após o vetor R1. Então eu tenho aqui o vetor menos R2, é esse mesmo vetor aqui, só desloquei ele para cá. Então agora é só eu aplicar a mesma lógica que a gente viu na soma. O vetor R1 menos R2 vai ser o vetor que parte da origem do início do vetor R1 e vai até o fim desse último vetor que está nessa sequência, que é o fim do vetor menos R2. Então aqui nós temos o vetor R1 menos R2. Tá? Agora notem que esse vetor ele é o mesmo que esse vetor aqui acima. Eles têm o mesmo tamanho. Estão na mesma direção e mesmo sentido. Só a única diferença é que esse vetor aqui está deslocado aqui para cima. Mas ele tem o mesmo tamanho, a mesma direção e o sentido desse vetor. Portanto, eles são os mesmos vetores. Então, é extremamente importante entender essa parte, porque a diferença entre esses dois vetores, ela nada mais representa do que o deslocamento do vetor R2 para o vetor R1. E a gente costuma colocar essa notação como um ΔR. Esse ΔR, que representa esse deslocamento, ele é muito importante para o prosseguimento do nosso aprendizado para entender a mecânica, porque é a partir desse vetor de deslocamento que nós vamos entender a definição de vetor velocidade e vetor aceleração. Portanto, esse vetor ΔR, ele é chamado de vetor deslocamento. Ele representa o deslocamento de R2 para R1. Bem, e se a gente fizer uma subtração entre mais de dois vetores? A ideia é a mesma, mas vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar o vetor R1 novamente, um vetor R2, e agora vamos acrescentar um vetor R3. Vamos fazer a operação então R1 menos R2 menos R3, tá? Poderíamos fazer outra operação, mas vamos fazer essa daqui, tá? Você tente aí em casa fazer outras operações. Vamos fazer só essa daqui. Então vamos pegar o menos R2, está aqui, e o menos R3 está aqui, completamente oposto ao vetor R3. Então, na sequência eu tenho R1 menos R2. Então, após o fim do vetor R1, eu vou deslocar o meu vetor menos R2 para lá. Está aqui. O vetor menos R2 é esse mesmo vetor, só desloquei ele para cá. Né? E, na sequência, o vetor R3. Né? Tem que seguir a sequência aqui. Então, eu tenho aqui o vetor menos R3. É esse mesmo vetor, a gente deslocou ele aqui para a sequência após o vetor menos R2. Então, agora basta eu fazer aquela operação da soma. Né? Na verdade, o que eu vou fazer é somar o vetor R1 com o vetor menos R2 e com o vetor menos R3. E isso configura a operação R1 menos R2 menos R3. Então, como vocês já devem ter previsto, o vetor resultante R1 menos R2 menos R3 é o vetor que parte do início do vetor R1 e vai até o fim do último vetor dessa sequência, que é o menos R3. E assim a gente tem o vetor R1 menos R2 menos R3. Ok, simples, né?
Seguindo, agora vamos pegar um espaço tridimensional, um sistema OXYZ, tá? Para quê? Porque a gente vai falar rapidamente aqui sobre rotações finitas. As rotações finitas, apesar delas terem uma magnitude, uma direção e um sentido, elas não podem ser caracterizadas como vetores. Por quê? Porque as rotações finitas elas não obedecem à propriedade de comutatividade. E os vetores precisam obedecer essa propriedade de comutatividade na soma, como nós vimos anteriormente. Elas não obedecem à propriedade de comutatividade na soma, tá? Então, pegar como exemplo, nós vamos mostrar que se a gente fizer uma rotação θ1, vamos definir uma rotação θ1, mais uma rotação θ2, ela é diferente de fazer uma rotação θ2 mais uma rotação θ1. Então, para isso, vamos pegar um bloco, esse bloco aqui, e fazer a rotação sobre ele. E ver que em cada um desses casos, o bloco vai estar numa posição distinta de um caso e outro. Bem, vamos fazer então uma rotação θ1 de 90 graus em torno do eixo OZ, tá? E no sentido horário. E uma rotação θ2 em torno do eixo OY, tá? E também no sentido horário, que é representado por essa seta aqui, tá? Uma escolha arbitrária aí para a gente fazer esse teste. Pois bem, fazendo então primeiro a operação θ1 mais θ2, então primeiro eu tenho que rotacionar θ1 e depois θ2, assim configura a rotação θ1 mais θ2. Então, fazendo a rotação θ1 primeiro, esse bloco ele vai simplesmente deitar aqui no eixo OX, ok? Fazendo em seguida a rotação θ2, esse bloco ele vai girar aqui para o eixo OZ. E essa é, portanto, a rotação θ1 mais θ2. É a configuração que o bloco fica na rotação θ1 mais θ2. Tá? Então, grave, memorize aí em que posição que o bloco ficou. Agora vamos voltar aqui o bloco para a posição inicial e vamos fazer a rotação θ2 mais θ1. Bem, fazendo a rotação θ2 primeiro, a gente nota o seguinte, a rotação θ2 ela é uma rotação em torno do eixo OY. E aí a gente nota que as faces desse bloco, elas são idênticas. Aqui onde eu estou apontando com a seta. Elas são idênticas. Então uma rotação em torno do eixo OY não muda o bloco para a gente que está visualizando, porque as faces são idênticas, então a gente visualiza o bloco da mesma maneira. Isso porque o eixo OY é um eixo de simetria desse bloco. A simetria não muda com a rotação em OY, a rotação de 90 graus. Tá? Então a primeira rotação θ2 mantém o bloco dessa mesma maneira. A segunda rotação, que é a rotação de θ1, o bloco vai vir deitado, vai deitar aqui no eixo OX. Então, nós temos aqui essa posição do bloco na rotação θ2 mais θ1. Se você memorizou como que ficou a configuração da rotação θ1 mais θ2, você vai lembrar que o bloco ele estava aqui no eixo OZ, ok? E na rotação θ2 mais θ1 ele fica aqui no eixo OX, ou seja, a configuração final do bloco em um caso e no outro foram distintas e, portanto, a rotação θ1 mais θ2 ela é diferente da rotação θ2 mais θ1. E com isso, as rotações finitas elas não podem ser caracterizadas como vetores, porque elas violaram a propriedade de comutatividade na soma.
Pois bem, mas nós temos grandezas físicas relacionadas às rotações que são vetoriais. Se você conhece um pouco de mecânica, você vai lembrar que na física nós temos certas grandezas, como torque, que são vetoriais e que estão relacionadas com as rotações. Não só o torque, mas velocidade angular, momento angular também. Mas então você deve estar confuso agora e se perguntando: então, se essas grandezas são vetoriais e estão relacionadas com rotações, por que rotações não são vetoriais? Bem, rotações finitas não são vetoriais, não são grandezas vetoriais. Mas para a gente ter rotações e defini-las como grandezas vetoriais, a gente precisa, na verdade, de definir as rotações infinitesimais. As rotações infinitesimais, que são rotações por ângulos muito pequenos, essas sim serão rotações que podem ser identificadas como vetores e obedecerão à comutatividade na soma de rotações infinitesimais. Nós falaremos de rotações infinitesimais mais para frente, em outra aula. Tá? Aqui foi só para não deixar vocês confusos, pensando que todas as rotações não são vetoriais. As rotações infinitesimais são caracterizadas sim como vetores. Bem, para a aula não ficar muito longa, nós vamos parar por aqui. Então, só para fazer um resumo da aula, nessa aula a gente definiu a grandeza vetorial de uma forma mais simples possível. Falamos da notação e representação do vetor graficamente. Mostramos como a gente pode realizar as operações mais simples com vetores, como a operação de soma e subtração de vetores. Lembrando que a subtração de vetores nada mais que é uma soma, só que uma soma com vetores negativos, né? E mostramos que rotações finitas são exemplos de grandezas que possuem magnitude, que possuem direção e sentido, mas que por não obedecerem à comutatividade em soma de rotações finitas, elas não podem ser vistas como grandezas vetoriais. Na próxima aula, nós veremos as componentes de um vetor, como somar as componentes de vetores distintos, que nessa aula nós somamos os vetores, mas sem se preocupar com suas componentes. E na próxima aula falaremos também de transformações de coordenadas para um vetor. E falaremos também do produto escalar entre os vetores. É um tipo de produto de uma multiplicação em que o resultado de dois vetores dá uma grandeza escalar, que é uma grandeza que é representada simplesmente por um número, né? Então, nos vemos na próxima aula. Muito obrigado por ter assistido até o final. Por favor, deixe comentários, sugestões para melhorar as próximas aulas. Será muito bem-vindo. Obrigado, um abraço.